porque começou o melhor programa da tarde brasileira, Bendita Hora. Sabe por que é o melhor programa? Porque só vem os melhores. Aqui é selecionado a dedo, porque ninguém pode entrar aqui se não for muito bom. E tem 2 critérios, viu, doutor? Viu, padre? 2 critérios. O doutor sabe disso, por isso ele vem sempre. Para participar do Bendita Hora tem que ser inteligente. Vamos lá, por isso vocês estão aqui. E tem que ser bonito. Tem que ser bonito. Por isso que a gente não deixa qualquer gente feia não entra nesse programa. Por isso ele sempre traz o cirurgião plástico. Feia, a gente já manda pra... Ela já faz um... Ela já faz. Ela melhor. Isso essa não volta. Vai primeiro passar por mim. Padre, não dá, isso não tem jeito, né? Ó, quero apresentar para vocês quem está aqui com a gente. Doutora Pamela Massuia, nossa cirurgiã plástica. Obrigado. Prazer, padre, obrigado, prazer. Obrigado por estar aqui com a gente. Prazer Agradeço é meu. muito, viu? Dispor do tempo da senhora para a gente conversar aqui. Andréia Aidar, que é a nossa pedagoga aqui. Muito obrigado, Andréia. Eu que agradeço. Obrigado por estar aqui. Muito obrigado mesmo, viu? Doutor Júlio Pereira, nosso neurocirurgião, está sempre com a gente aqui. Mas olha, muito obrigado, doutor Júlio. Uma agenda lotadíssima deles aqui, eles ainda arrumam tempo para estar com a gente aqui, porque é o compromisso, eu acho que com as pessoas que nos assistem, mas também uma grande utilidade pública mesmo para as pessoas, né? Informação tem que ser correta, né? Informação tem que ser correta. E o Padre Mário Henrique da Costa. Padre Mário, muito obrigado. Obrigado. Padre Mário está aqui com a gente, lançando o seu livro, olha que Alegria e Esperança, a palavra da Igreja Católica em favor da pessoa humana, pela editora SCJ, o Padre Mário Henrique, ele está chegando dos Estados Unidos depois de um tempo que ele ficou lá, também informação, né, padre? Também informação. E está indo semana que vem para a Holanda, para trabalhar na Holanda. Olha que coisa interessante, a Holanda foi um dos lugares que mais mandou padre para o mundo inteiro. O mundo inteiro. E hoje a Holanda não tem mais padre e quase não tem mais cristão, né? E hoje o senhor vai para lá como missionário. Vamos levar a mensagem de alegria e esperança. Missionário, que É beleza. a palavra da igreja. Obrigado, viu, padre? Obrigado. Muito Agradeço. obrigado. E muito bem, você fica com a gente, pode participar aqui com a gente. Sabe como que você participa? Você participa mandando a sua opinião, você participa mandando a sua sugestão ou pergunta. Pode usar o canal do YouTube, youtube.com/TV Rede Vida ou youtube.com/Bendita Hora para participar aqui com a gente. Tá certo? Então vamos lá para a primeira pergunta aqui. Vamos lá. Primeira pergunta, primeira notícia. Anvisa aprova medicamento para retardar um avanço do Alzheimer. Doutor Júlio, isso é uma notícia alvissareira, muito boa notícia, então. Revolucionário, né, padre? Para retardar, não existe cura, né? Não existe cura, né? Mas é o primeiro remédio aprovado. O primeiro remédio? Até então você se tratava só sintoma para a doença de Alzheimer. Então é a primeira vez no mundo, isso foi aprovado pela FDA ano passado, em junho. A Anvisa do Brasil ela é bem rigorosa, sabe? Então ela acabou liberando esse ano. E é a primeira vez que a gente fala que retarda o avanço da doença de Alzheimer. Então tem comprovação científica para isso. Agora tem, passou por fase 1, 2 e 3, a gente falou muito por causa da vacina, isso, né? Aí a Anvisa avaliou. A grande questão, padre, o preço, a gente sempre discute isso, né? Sempre. O senhor falava mal da indústria, eu falava o lado bem dela. Eu falava muito mal da indústria farmacêutica, mal mesmo. Aí um dia aqui, ó, ao vivo, o doutor me chamou a atenção no ar, falou, você não fala isso mais. Porque existe muita pesquisa, muito avanço, muita ciência por trás disso. Aí eu me redimi, nunca mais falei mal. Vamos falar bem mal, Só né? quando fala que o Ozempic é caro. A parte boa, pai, é o primeiro, é um anticorpo antimonoclonal. Então, o que é que ele faz? A doença de Alzheimer, ela tem um problema de depósito de proteína beta-amiloide e dificulta a comunicação do neurônio. E quando a gente envelhece, isso vai acontecendo. Algumas pessoas isso acontece de forma tão intensa que as funções cerebrais geralmente começam com a memória, depois vai para a parte cognitiva, outras partes cognitivas e causa o quadro demencial, que são múltiplas áreas perdendo. E o que é que acontece? Esse anticorpo, olha que negócio interessante, ele marca essa proteína beta-amiloide e a sua micróglia, que é a sua célula de defesa do cérebro, vai lá e tira aquele depósito. Então, um tratamento realmente revolucionário. Só que, qual o problema? Só para a fase inicial de Alzheimer que se mostrou, reduziu 35% em 18 meses a evolução. É revolucionário mesmo, né? O doutor, esse depósito de beta-amiloide é o que é visível, que a ciência chegou. Toda pessoa que tem Alzheimer tem esse depósito de beta-amiloide. Perfeito. Tem proteína tal também, mas assim, a gente entende muito bem sobre isso. Como deposita, dificulta a comunicação entre os neurônios. Logo, aquela função cognitiva vai perdendo. Começa com a memória e depois as outras vão. E a revolução é justamente por isso.
isso, porque ele marca para o seu próprio corpo tirar aquele depósito. E aí melhora ou atrasa o retardo da doença. Não é uma Agora, cura completa, mas Mas revolucionou. retarda. Se você retarda em 30, retarda numa porcentagem alta como essa, você dá uma sobrevida saudável para a pessoa muito grande. Muito Isso, grande. é. Agora, qual o grande problema? Aprovou pela Anvisa, aí agora o senhor vai falar mal da indústria, o vamos lá. preço. Tratamento ano é venoso, o tratamento venoso? ano, R$200 mil. 180, se você transformar de dólar para real. Peraí, $200 mil? Reais. Ah, $200 mil reais. Mas ainda vai ter Peraí, imposto, vai ter 200 mil por ano? por ano de Por ano. tratamento. Isso Que dá gera- por mês, uns dois, não, Quase 20. $2 mil reais? Não, Quase 20, 200 né? mil. 20 mil reais! por mês. Eu tô Como doido. é que faz Por mês. isso? 20 mil reais por mês. Esse é um problema do preço, que aí tem toda essa discussão, né? A indústria investiu, mas quanto é esse preço exagerado ou não? Mas a economia de mercado é que tem hoje, mas vamos ver o que, é que vai acontecer, porque revolucionou. É a doença que mais limita a população, que mais se investiu nos últimos anos em ter essa verdade. primeira revolução. Segundo problema, tem que ser fase inicial, então o diagnóstico do Alzheimer precoce é muito difícil. Então. E como é uma doença que não tinha cura, você esperava, via evolução, né? Hoje vai ter uma mudança, então a gente já tem alguns PETs que ajudam a você dar o diagnóstico, já tem exame de sangue que pode ajudar a dar o diagnóstico precoce e de líquor também. Então vai vir toda essa indústria que encarece. Também encarece. A inflação, saúde, o plano de saúde, tem uma confusão verdade. grande quanto a isso. né? Mas o plano de saúde não vai querer saber disso, não. Jamais. Primeiro ele não fazia isso, os planos de saúde. Plano de saúde. E a outra coisa é que tem alguns grupos, né? Além de ser precoce, não pode estar tomando anticoagulante, porque mesmo nesse grupo, todo tratamento tem o seu risco, né? E nesse grupo também aconteceu casos de sangramento, pessoas que usando para melhorar, acabou tendo AVC hemorrágico. Ah, o sangramento no Sangramento cérebro. no cérebro, então pessoas que tomam anticoagulante, tem risco elevado, também não vão poder entrar nesse tratamento, né? Então são situações bem específicas. Mas fato é uma revolução na medicina. Tem o nome do remédio? Tem já nome Tem comercial? Donanemab. Como chama? Donanemab. Ou Kinsula, que é o nome, vamos dizer, comercial dele. Kinsula é o comercial. É o comercial, é. E Donanemab, que é o no isso, princípio é. ativo. O princípio... Essa parte da parte Que laboratório imunológica que está fazendo, né? é o Lilly. Lilly. é. Lilly. É laboratório suíço? Eu não sei se é suíço. Eu acho que eu acredito que é europeu, é. Europeu, Você sim. sabe também, Não né? lembro também. É ele que desenvolveu. Ele que desenvolveu, aprovou na FDA, União Europeia e chegou ao Venoso, Brasil. e venoso. Ele é venoso, você tem que repetir. Porque o que acontece? Qual a lógica? Como seu anticorpo vai começar a defender, então, esse imunomodulador vai marcando essa proteína, então vai como se fosse limpando essa comunicação. Doutor, o senhor já chegou a receitar para alguém? Não, foi agora, padre. Agora? O Rodolfo é rápido. Nossa, foi semana passada que foi agora? aprovado pela Eu Anvisa. pensei que foi agora semana isso? Semana Foi agora, passada. mas já tá na... Não, porque o que acontece? Primeiro tem isso, depois a farmacêutica vem com toda a logística. Nos Estados Unidos já está desde o ano passado, né? A grande dificuldade vai ser o diagnóstico precoce e o preço, né? E aí a gente sabe toda a confusão que vai ver isso, como é que vai ser, porque eles têm a questão da patente, né? Então tem um tempo... Doutor, quando você fala diagnóstico precoce, é porque uma pessoa que já está com estágio avançado de Alzheimer não adianta usar. Não adianta. Não adianta. O estudo foi para fase precoce. O que acontece? Qual o problema do Alzheimer? Até então, é caduquice, é da idade, a própria família meio empurrando com a barriga. A gente estava falando aqui nos verdade, bastidores, né? A expectativa de vida está aumentando. E óbvio que sua memória piora. Então as pessoas meio que... Hoje vai ter que ter avaliação neuropsicológica de forma mais precoce, porque agora já tem um tratamento que retarda a evolução. Olha que... Principalmente para vocês padres que vivem muito, né? A gente estava falando aqui nos bastidores. Boa notícia, boa notícia. Excelente notícia. Vamos lá, gente, vamos ver mais uma aqui, ó. Padre Mário Henrique, alegria e esperança, palavra da Igreja Católica em favor da pessoa humana. Padre, fala do livro pra gente, que é muito interessante. O livro que o senhor está lançando, o padre está lançando o livro aqui, ó, pela editora SCJ, padre. Pois é, uma alegria a gente divulgar um pouquinho do livro, um trabalho recente, tá? Acabou de sair da gráfica, né? Sei. É pela nossa editora SCJ, de Taubaté, um trabalho já de alguns anos de pesquisa. E aqui a gente apresenta para as pessoas um pouquinho sobre como a igreja vê o ser humano. Todos nós aqui na mesa trabalhamos com a pessoa humana. Verdade, Nós damos uma perspectiva diferente, todos no sentido de melhorar a vida humana, mas há um ponto em comum aqui, que eu acredito, é que todos nós trabalhamos pela dignidade da pessoa humana. Verdade. Então, que é um ponto fundamental. E a igreja vê na pessoa humana a imagem do Deus vivo. A gente aprende isso na teologia e a gente tem toda a dedicação em levar isso. Então, quando a gente trabalha para melhorar aí a saúde, a pessoa ter mais longevidade com melhor qualidade de vida, a melhoria também da sua estética, a educação, ou no nosso caso o sacerdócio, a gente está trabalhando para esse ser humano que é a imagem de Deus.
Então, como eu devo olhar a pessoa, seja no consultório, seja no confessionário, seja a criança ou o idoso, aquele que está definhando numa cama, desde a concepção até o momento derradeiro da vida da pessoa, olhando ela com a dignidade que ela tem. Então, nesse livro tem uma frase interessante, que é em muitas coisas, mas a gente poderia só lembrar dessa aqui, para a gente continuar o assunto, que é a dignidade humana não é circunstancial. Sei. Não é circunstancial. Não é circunstância, né? Não depende da circunstância, porque é um projeto que Deus colocou, é um presente que Deus deu para todos nós. Seja... Então, se não é circunstância, se não depende das circunstâncias, não dá para você justificar tanta coisa errada que a gente vê por aí, né? Não dá para justificar. Porque existe um projeto, né, que Deus quis que todos nós pudéssemos compartilhar da sua dignidade. Hoje, perto de São Judas, eu estava vindo para cá, caiu uma pessoa, tinha um senhor caindo na rua. Isso. E aí eu vi que ele estava sangrando, eu peguei, levantei ele, botei ele na calçada. Falei, senhor, fica aqui. Ele estava bêbado, aí veio uma segurança e tirou ele de lá e mandou ele embora e falou, ele dá trabalho pra gente aqui. Eu falei, então tá bom, você vai tirar ele daqui, mas cuida dele. Porque, embora as atitudes dele não sejam boas, mas ele precisava naquele momento. Sim. Porque ele é imagem de Deus. A gente precisa acreditar nisso. Senão a nossa teologia não funciona. Senão não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum, nem a religião, não tem sentido, nem a prática no Evangelho perde todo o sentido, né? Perde todo o sentido. E aí vem a alegria e a esperança, porque a igreja, diante de tantas situações que a gente tem vivido hoje, a gente está assistindo aí quase que a Índia e o Paquistão quase entrando em conflito, é a notícia mais nova. A gente tem o conflito da faixa de Gaza, Ucrânia. A Ucrânia e a Rússia, que não quer dar... Nem sei se eles aceitaram o cessar-fogo. Hoje... Nós trabalhamos até nessa área lá, como missionários deunianos lá, e a gente percebe a imagem humana, a imagem de Deus sendo degradada em tantos lugares. Então, a palavra da Igreja Católica em favor da pessoa humana, porque essa pessoa precisa de cuidado. Muito interessante, profundo, né, o livro, profundo mesmo. A partir da Gaudium et Spes, que é aquele da Gaudium et Spes, que também chama Alegria e Esperança. Isso mesmo, Gaudium et Spes. Gaudium et Spes em latim significa alegria e esperança. Alegria e esperança. Muito interessante, olha aí. Tá vendo como que é muito importante você melhorar a imagem de Deus, doutora? Sim. A pessoa chega lá toda feia, acabada, e ela faz... muda. Mas é verdade. Você sabe que eu acho interessante, mas a teologia... Quando você deixa a pessoa bonita, e quando você quer ser bonito, quem que fica feliz? O Criador, né? Sim. Como um álbum, o pintor pintou um quadro. Aí as pessoas chegam e falam, nossa, que quadro bonito esse quadro. Quem fica feliz? Quem pintou, né? Então, quando a gente olha para alguém e fala, nossa, como você é bonita, quem vai ficar feliz? O Criador. Então, uma pessoa que não se arruma, não se apronta, não toma banho feito Wilson, então não adianta. O Wilson nos corrigiu, doutor. Ele disse que o laboratório Lilly é americano. Americano, Americano, não é? Muito obrigado, Wilson. Mas pode me corrigir na hora, não tem problema, não. Pode, não tem problema. Não, você tem ações da Lilly, né? Você deve ter... É bom que mostre que a gente não tem conflito de interesse, né, padre? É verdade, tá vendo? Vamos lá. Vocês estão tomando café, né? Estão tomando. Isso mesmo, deixa eu ver se está tudo. Muito bem, café é bom. O padre é de São Lourenço. São Lourenço. Cidade linda. São Lourenço, a melhor água. Sabia que a água de São Lourenço é melhor que a Perrier? É melhor que a Perrier. Aquela francesa é melhor que a Perrier. A água São Lourenço é melhor. Saborosa aí. Muito bom. Gás natural. Gás natural, porque a água de São Lourenço tem esses gás que tem por aí, eles colocados. Que ela lá é natural, né? Cirurgias reparadoras e autoimagem. Entenda a relação com a saúde mental. Ô, doutora, isso é uma coisa que afeta muito, né? A questão da saúde mental, autoestima, tudo isso, né? Sim. Eu falo isso diariamente. A gente estava falando da rede social, né? Eu também tenho uma rede social que eu me conecto demais. @doutora Pamela Massuia. Não, Pamela Massuia, né? Isso. E o site é pamelamassuia.com.br. Isso. E lá eu falo exatamente da minha rotina como mãe também. Eu sou mãe de 2 filhos. Tenho uma de 7 e um de 4. 7 de 4? 7. Uma menina de 7 e um de 4. Nossa. E lá eu
coloco diariamente as mudanças do meu corpo também com as 2 gestações, né? O engorda, emagrece, a mulher não se conectando novamente ao espelho, as mudanças que a gente tem das diferentes gestações, porque a mulher às vezes engorda muito numa e outra ela segura um pouquinho, e isso está relacionado demais mesmo com autoestima, e eu falo direto isso, a mulher é o elo e é um centro dentro de uma casa. E quando ela tá bem... Antigamente falava, é o esteio da casa. É o esteio. É o esteio da casa, né? E quando a mulher tá bem, ninguém se intromete, né, tem razão, com ela. doutora. E ela vai atrás do que ela quiser. E ela realmente florir tudo que tá em volta dela. Então, quando ela tá bem, ela fica disposta, ela faz um bom jantar, ela cuida melhor dos filhos, ela tem disposição para se organizar em família, ela vai atrás da operação dela. Então, eu conecto com as minhas pacientes exatamente para trazer esse resgate da mulher que muitas vezes está um pouquinho escondidinha na rotina, no automático do dia a dia, com os filhos, com muita coisa para fazer. E ela não se enxerga mais como aquela mulher ali. Sim. Acaba perdendo um pouquinho da identidade? Sim, a gente acaba ficando não em segundo plano, eu falo, às vezes em 10º plano da casa, né? E aí eu tento reconectar elas novamente, sendo com um procedimento pequeno, sendo com um olhar mais feminino no que ela está vivendo, sendo com cirurgias transformadoras, com Sim, eu acho cirurgias importante plásticas. isso. É importante. Então, eu falo não para muitas cirurgias, porque eu acho que às vezes não é o momento para elas. Então, sim, tem mulheres que chegam que elas não estão preparadas para aquilo, que eu acho que elas precisam ainda se preparar, de repente perder um peso, saber exatamente o que a cirurgia vai trazer para a vida delas naquele momento de vida. Isso, muito interessante. Sim, então a gente fala muito não, dá uma brecada, mas quando elas estão dispostas, bem, risco cirúrgico, né, doutor, segurança, tudo muito certinho, aí quando ela vai para a cirurgia e ela fica bem, aí é uma transformação. Aí você vê que o marido começa a ir mais, começa a me dar o feedback, doutora, o que você fez na nossa vida? Né? Como mudou a família. Mas é muito, eu acho muito bonito, de verdade, eu admiro muito a cirurgia plástica, porque tem gente que às vezes vem com uma história tão machucada, né, com a questão da imagem, e de repente ela faz uma cirurgia, muda, ela fala, eu queria essa boca, ou eu queria esse nariz, ou eu queria... De repente, é tão bonito para a pessoa que ela vive diferente e passa e transfere isso para quem está do lado. Tudo, para o grupo de amigos, para a escola dos filhos, para os próprios filhos, para a filha que está em casa olhando aquela mãe. Eu me preocupo demais com a imagem que hoje eu passo para minha filha. Então, ela, naquela fase de 7 anos de fazer várias perguntas, né? Então, às vezes eu me coloco, ai meu Deus, que tipo de mãe que eu vou passar para ela? E meu marido fala o tempo inteiro, não se preocupa, porque você se cuida. Você tá se olhando, você se ama, e só isso já é um exemplo enorme para ela. Isso, então, se cuidar é uma coisa muito interessante. Se cuidar e ir atrás, cuidar da saúde, cuidar do corpo, é muito, muito, muito importante. Porque você passa isso para todo. Você está falando que passa para os filhos, mas passa também para o círculo de amigos, para as pessoas que estão do lado. Com certeza. Muito interessante. Com certeza. Você falou de engordar. Eu acho que as mulheres estão engordando muito pouco agora quando fica grávida. Às vezes chega pra mim, padre, eu tô grávida. Quantos meses? 6 meses. Aquela barriguinha que eu... Antigamente a pessoa ficava rechonchuda, né? Aquela coisa, mas e de repente, às vezes, a criança, essa coisa de não querer engordar, às vezes pode afetar a criança também, né? Sim, tem que ter limites, né? As dietas têm que ter limites. Eu falo que, infelizmente, na minha fase, eu tô com 43, fiz agora, semana passada. Mas eu falo, nossa... Mentira, 43? 43 anos, sim. Nossa, olha aqui. O quê? Não. Eu falo que bem na minha fase dos 40, as mulheres de 40 também estão podendo demais. É verdade. Então, as meninas, as mulheres não estão engordando tanto porque elas estão se cuidando, mas as mulheres 40 mais que chegam no consultório, hoje eu falo, elas são melhores que as de 20. Eu estou falando, é verdade? Então, elas estão se cuidando de mais. Olha lá, outro falando que é melhor que a de 20, gente. Mas tá verdade, é verdade. Sim, então tá um novo olhar ali. Eu acho bonito porque a tecnologia ajuda, a medicina ajuda, é muito bom. Sim. Ó, Anice Maria Ferreira, boa tarde, estou assistindo a Rede Vida, mais uma mensagem aqui pelo celular. Feliz quarta-feira para todos vocês aí. Um abraço da Paraíba, ó. Fábio Generoso, tardes maravilhosas ao lado e em companhia do Bendita Hora. Um Viva Rede Vida. A Zaila Pinotti, participei de uma missa
com o Padre Mário. Ó, a Zayla, sabe aquela que eu tava falando, que eu falei, olha, faz tênis, faz não sei... Olha que coincidência. Ela mandou mensagem. Ela falou, ó, Zayla Pinotti, participei de uma missa com o Padre Mário e já comprei o livro, gostei muito dele. Um abraço pra ela. Olha, eu acho que foi em São Judas, porque ela mora perto de São Judas. Você está celebrando São Judas lá? Tive lá, Ah, então aí, tá vendo? E Zayla, eu tava falando de você. Tava falando que você joga tênis, faz natação, tá falando antes do programa. Olha aí que coisa. Um abraço pra ela. Coincidência. Olha aí. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Muito bem. Aí, ó. Olha, gente, eu tenho que ler umas comentários. Ó. A Maria Salomé falou, Padre Juarez, o senhor tem um rosto de 40 anos, lindo. Maria Salomé, muito obrigado. O pessoal pensa que eu invento os comentários. Não, tá aqui não, tá aqui. Vou tirar print. A escola sob o impacto das transformações sociais e culturais da era digital. Muito bem. A gente fala sobre a questão de transformação social e cultura da era digital, mas sempre a gente tem muito medo dessa cultura da era digital, porque o digital ele traz os seus problemas e as suas dificuldades também, né? Sim. Bom, primeiramente agradecer por estar aqui, uma dádiva, não é? Porque estamos a serviço da vida e falando sobre ela. É verdade. Isso é muito importante, muito interessante, porque estamos aqui agrupando várias dimensões desta vida. A escola, ela é um espelho da sociedade, né? E é ali que a gente encontra todo o grande celeiro para se trabalhar. Mas a escola hoje, ela sofre muito, na verdade, com o impacto da sociedade e não tem conseguido dar muitos passos, avançar. Interessante. Então, o que acontece? Não é só a era digital que nos traz essa situação. Existe uma questão, quando o padre traz que a importância da religiosidade, vamos falar da espiritualidade. Certo? Se nós não reconhecemos o Criador como que nos reconhecemos na criação, né, na própria criatura, como semelhante. Então, o que tem acontecido é um desvalor também da instituição escola, através dos seus grandes membros que fazem com que a educação aconteça, que são, em especial, os professores, mas todo o quadro de educadores. Então, já existe um desvio cultural da importância da escola, do valor que não se é dado. Isso respinga de uma forma muito grande. Então, o professor ele precisa ser um herói para mostrar no seu trabalho a sua imprescindibilidade. É muito nobre a figura, né, de qualquer ser que esteja ali a serviço da educação. A era digital nos traz um desafio ainda maior, porque a desconexão tem se instalado. Isso mesmo. Nas relações, né? Então, hoje você tem telas infinitas em que crianças muito novas, antes de aprender a andar, falar... Estamos em contato com aquilo. Não é? Tem até um vídeo que viralizou, deram um livro para uma criança de menos de 2 anos e ela vai lá no livro. Não é? Então, essa falta... A gente, às vezes, pega uma coisa... Eu já vi, a foto estava pequena, eu já quis aumentar. Exato. Então, eu também já me peguei. Já quis fazer assim, não é? Até porque a gente é jovem, não enxerga mais, tem que dar zoom. É verdade, tem que dar. Então, assim, e nós temos sofrido isso, né? Então, as crianças estão tanto quanto... É difícil usar alguns termos, mas parece que a educação dos filhos tem sido terceirizada para várias outras instituições. É verdade. Né? Escola, avós e tudo mais. E a criança, ela precisa... Qual é o primeiro lar da criança, de qualquer ser humano, que jamais esquecerá? É a barriga da mãe, a gestação. Ainda que essa criança seja adotada, o que quer que seja, ela sempre vai voltar para o ninho. E ela não tem encontrado, nos seus primeiros anos, os mais importantes, o ninho. É verdade. Então, muito cedo vão para a escola, mas e recebem na escola todo o aparato que essa educação pode dar, mas está faltando afeto, está faltando diálogo, está faltando colo, está faltando olho no olho. Então, nós, seres humanos, independentemente da idade, precisamos ser vistos. Então, a beleza, ela é importantíssima, ela traz essa autoestima, mas a beleza interior da alma, se ela está massacrada,
não há o que te faça florescer. Né? Você é um ser de luz. Como você pode brilhar se você não é reconhecido como tal, não é visto, não é ouvido? Então, a escola ainda é esse espaço de escuta, esse espaço de transformação social, mas que tem sofrido, sim. Agora, você falou uma coisa quando você disse, existe essa coisa da era digital, traz muita informação, e muita informação... Só informação. Só informação. Superficial. Além de desinformar, porque muita informação desinforma, né? Muita desinformação. Se você quiser realmente deixar a pessoa burra, dar muita informação, porque ela não consegue absorver nada, então ela não tem nada. Então você não vai, então você sabe de muita coisa. Não, Instagram é uma coisa horrível, porque você só vai passando aquilo e não absorve nada. Agora, a criança está entrando nessa coisa também. De receber um monte de informação, mas de não acessar conhecimento. Justamente. E a minha preocupação qual é? Estamos aí, tudo bem que a medicina avançou, estamos vivendo muito mais, mas preventivamente a gente está perdendo um gap aí de tempo, de espaço no desenvolvimento dessas crianças. Não se dá o devido valor à educação da infância, à educação básica. Né? Nós somos um país que enaltecemos o ensino superior e deixamos a base, a estrutura. E, aproveitando até a sua presença, doutor, eu fico muito preocupada com a importância do desenvolvimento cerebral da criança nos primeiros anos de vida e o quanto o não investir nisso implicará numa sociedade, né, em perdas cérebro desenvolve profissionais, em perdas... Até ele para de desenvolver, ele vai desenvolvendo... Direto. Agora, a fase inicial, o primeiro ano de vida especialmente, é proporcionalmente o ano que mais você tem desenvolvimento. O que ela falou é essencial. E o debate da gente tem até termos usando brain rot, que é o apodrecimento do cérebro, né, pelo impacto da rede social. Mas a gente, quanto sociedade, está perdido. Eu acho que vai vir de vocês, educadores, a grande revolução, né? Porque a gente vê as consequências, né? O médico estuda o adoecimento, né? Mas, sem dúvida, o desenvolvimento é dentro da escola. E já está tendo, né? Leis, está tendo um debate mais aprofundado. A proibição do celular já foi uma grande coisa, gente. Já começou, graças a Deus, não tem mais celular nas escolas. E isso agora, e é realmente apodrecimento mesmo. E o apodrecimento do cérebro passa por apodrecimento das relações. É o apodrecimento social. Social. Cultural, né? Porque a gente está perdendo a grande pedra preciosa que é a criança no desenvolvimento para um futuro, não se pensa em futuro. E as redes sociais têm trazido esse imediatismo ainda mais potente na vida de todos nós, hein? De todo mundo. De nós adultos. Não é só as crianças, de todo mundo. Olha lá, tudo no celular. Ainda existe a cartilha na educação? Na igreja, usa cartilha? Né? Não usa não, né? Saúde, não usa mais cartilha? Não mais. Ah, gente, que pena. Olha, todos nós aprendemos. Não, você não aprendeu cartilha. Mas em termos de documentos para a educação, nós temos, assim, documentos riquíssimos. Avançamos muito, né? Mas na prática, isso não surtirá efeito enquanto não dermos o devido olhar para o que é essencial. Porque a criança não se trata apenas da questão do conhecimento, do desenvolvimento cognitivo, não. Vai muito além. As crianças estão perdidas, sem referência. A criança precisa ter referência do que é correto, sim. Hoje não pode falar o que é errado, é correto, tá tudo, não. Existe, são princípios, a gente não negocia. Princípios precisam valores precisam ser resgatados para que essas crianças, adolescentes, não saiam, né, dessa escuridão. Quantas crianças se suicidando, quantas crianças em depressão. Meu Deus do céu. É verdade. Não se falava sobre isso há tão pouco tempo, né? Vamos ver aqui, ó. Ah, era moço demais pra saber. Isso aí a gente sabe. Jubileu do centenário da morte do Padre Deon e dos 150 anos da fundação da congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus. 100 anos da morte do Padre Deon. O Padre Mário Henrique é padre da congregação dos Padres do Coração de Jesus, Sacerdotes do Coração de Jesus, uma congregação francesa fundada por Padre Léon Deon, não é verdade? Isso mesmo. Esse ano foi 100 anos da morte do Padre Deon. A gente está celebrando durante esse ano, especialmente porque em agosto vai fazer 100 anos da morte do Padre 12 de agosto. 12 de agosto.
É o dia que a gente comemora a passagem dele dessa vida para a casa do Pai. E o Padre Dion, fala pra gente, foi um homem para o seu tempo de uma importância muito grande, né, Padre? Com certeza. Ele era acho que uma palavra que a gente não falou aqui hoje, mas que eu acho que vale também para todos nós, se vocês me permitem, é restauração ou reparação. Isso. E essa é uma palavra que o doutor estava me dizendo aqui agora há pouco, ele é cirurgião, às vezes recebe pessoas acidentadas, e cada um de nós aqui no seu devido trabalho, a gente tenha trabalho com a reparação. Reparação da imagem de Deus. Reparação da imagem desfigurada de Deus. Desfigurada de Deus. E o carisma deoniano, de Padre Dion, é essa união a Deus, união a Jesus, para reparar as feridas da humanidade. Então, Padre Dion, era um homem da cabeça, ele tinha 4 doutorados. Ele fez doutorado em Direito Canônico, Filosofia, Teologia e Direito Civil. Na França e em Roma. O Padre Juarez conhece bem a história, que faz parte da história do Padre Juarez. E esse homem é uma grandeza muito assim, especial. Mas ele também buscava a civilização do coração, porque não adianta nada a gente só cabeça, intelecto, se a gente faltar o afeto e a empatia. E o Padre Dion buscou muito isso. E ele buscou reparação por obras educacionais, por obras sociais. Hoje nós somos mais de 2.000 deonianos, espalhados em mais de 40 países. E estamos em diversas frentes de trabalho. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós estamos em algumas paróquias. Santuário São Judas Tadeu, no Jabaquara. A gente está no Instituto Menino São Judas Tadeu, que tem mais de 12 núcleos de educação. Isso começou com um orfanato. O Instituto Menino São Judas Tadeu começou com um orfanato. Com o Padre Gregório Vesto, porque quem é de São Paulo conhece muita história, né? Mas e hoje são 12 núcleos de assistência. 12 núcleos. Isso. E pelo mundo afora a gente tem diversas obras para cuidar dessa imagem de Deus. E acho que isso é uma mensagem de esperança e alegria também, de alegria e esperança, que o Padre Dion, nos seus 100 anos de passagem, porque a obra dele não terminou, continua. E na obra de formação, também nos colégios, na obra de missão, de evangelização e em demais trabalhos que a gente faz. E uma das obras é a obra de formação. Então, aqui no Brasil, existia uma editora antiga que foi fundada, a gente editou muitos livros. Foi. Ela fechou e agora em 2018 o Padre Joãozinho, junto com o Padre Zezinho, fizeram um trabalho muito bonito de abertura novamente dessa editora. E por quê? Como dizia o Padre Dion, a gente busca a civilização da inteligência e do coração. Porque o ser humano não é só inteligência, o ser humano não é só coração. O ser humano é alma, o ser humano é um ser social, o ser humano ele busca a liberdade. Tudo isso é a antropologia cristã também, que nós estamos celebrando. O Padre Dion foi o responsável por promover o ensino social da igreja. Leão XIII foi um papa que foi muito ligado à questão do ensino social, né? Rerum Novarum, que é uma encíclica que fala da questão dos desafios do trabalho. Foi quando, logo depois da Revolução Industrial, foi quando se começou a pensar das condições de trabalho e tal. E o ensino social da igreja teve grande difusão por causa do Padre Dion no mundo todo, né? O Padre Dion levou muito o ensino social da igreja. Nossa, muito bom. E só dizer que em agosto nós vamos ter um grande encontro aqui no Brasil, né? Das províncias, dos seminaristas, dos leigos deonianos. Todos podem também aprender, conhecer melhor, se quiserem, a espiritualidade deoniana, que é a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, e podem também participar dessa Romaria à Aparecida. O dia certo, depois eu posso conferir aqui, porque como eu estou indo para a missão também, mas é em agosto, acho que é bem provável que seja no dia mesmo do nosso fundador, do dia 12 de agosto. Momento bonito. Muito bem. Vamos ver aqui, ó, gente. AVC em jovens. Ex-The Voice Kids morre aos 17 anos. Nossa, AVC com uma pessoa de 17 anos? Perfeito. O que acontece? Tem 2 tipos de AVC. Tem um AVC isquêmico, que é mais de 85% dos casos, que é o que a gente mais conhece, que é o quê? Com a idade, os vasos vão obstruindo, placa de gordura acontece, problema cardíaco, envelhecimento, trombose. E tem um AVC 15% que pode ser, que é o hemorrágico, que pode ser um aneurisma, uma má formação. E aí o que acontece? A pessoa nasce com aquilo e, de repente, por algum motivo, esse vaso frágil ela nasceu estoura. Assim, com aquela má formação. Com aquela má formação. Aí, de repente, esse vaso estoura. É o AVC hemorrágico, que é o mais grave que tem. Ele tem a mais alta mortalidade, mais até do que o isquêmico. Acontece em pessoas mais jovens, porque o cérebro está dentro de uma caixa fechada. Quase não tem saída, né? É o localzinho que sai a coluna,
a medula e a coluna. Que sai lá atrás, é verdade. E os nervos que saem por ali. Então, se você tem um aumento de volume, logo começa a comprimir partes vitais. E, infelizmente, o nosso cérebro, né, com pouco tempo sem oxigênio, os neurônios morrem. Se a gente pensar das células do nosso corpo, a que menos sobrevive sem oxigênio é o cérebro. O cérebro é o primeiro que vai morrendo? 3, 5 minutos já. O coração, que também é próximo, pode durar até alguns minutos, entendeu? 20, 30 Agora, minutos. O cérebro não, questão de 3, 4 isso é bom minutos. Também, porque quando a gente morre já vai direto. Não ainda bem. E isso é curioso, porque até do ponto de vista filosófico tinha um debate, né? Porque morte cerebral ou morte encefálica é morte. Né? Porque se o cérebro e o tronco não está funcionando, é algo irreversível. Por isso que é uma nomenclatura que às vezes... Morreu a célula. Isso, antigamente até a igreja, então, teve um debate muito grande, né? Como é que a gente define? Só que a tecnologia evoluiu tanto que a gente conseguia deixar uma pessoa sem o cérebro funcionando, com o corpo ainda, o coração batendo, tudo isso. Mas a morte cerebral é o que hoje na igreja também, morte cerebral é considerado morte. Foi um debate social, né? Porque é um conceito filosófico, religioso e até... Doutor, eu tenho um amigo, engraçado, eu fiquei sabendo anteontem, o César. Ele é novo, o César é novo. E ele diz, aí eu fiquei sabendo que ele teve aneurisma. Me causou um espanto, porque diz que ele estava com aneurisma. Eu falei, mas jovem ter aneurisma? Então agora eu estou sabendo... É bem comum. Então é nesse caso, então. É bem comum. O que acontece? Com a grande debate, né? O que faz alguém ter aneurisma? Né? Na maioria das vezes é algo genético. Até a década de 80, a gente não tinha ressonância e tomografia, as pessoas não descobriam. 90 popularizou e a gente descobriu muito aneurisma. Agora já está mais protocolar, a gente tem guidelines para ver quando o aneurisma precisa ser tratado, quando vai ser acompanhado, quando precisa de cirurgia, quando precisa daquela técnica endovascular, que hoje em dia a grande parte consegue fazer. Agora a grande questão... é cirurgia, que é como se fosse um cateterismo. Dentro do vaso, né? A grande debate é quem vai fazer. Número 1, se tem história familiar, mais de um familiar com aneurisma, tem que fazer a triagem, a investigação, né? Pessoas que têm dor de cabeça com sinal de alerta, a pior dor de cabeça da vida, dor de cabeça muito intensa, né? Não é que nem Rodolfo, não, que qualquer dor de cabeça acha que é coisa séria, não. É um caso à parte, um caso à parte. 15% da população tem dor de cabeça, é muito comum, mas se tiver uma dor de cabeça com algum sinal focal, e aí qual o grande problema? Na maioria das vezes, quando a pessoa descobre aneurisma, é como esse caso, é algo realmente uma das doenças mais letais que a gente conhece na medicina. Porque o aneurisma, você não dá recado antes de você não sabe, se não fizer uma ressonância. De ressonância, né? E o mais chato é que, assim, os estudos populacionais pegam pessoas nos Estados Unidos sem sintoma e fazem universidade. 3 a 4% tem aneurisma e não sabe, são pessoas assintomáticas. Desse grupo, a gente tem que selecionar qual precisa de tratamento ou não, porque tem pessoas que nascem e esse aneurisma nunca vai romper. O tratamento do aneurisma, por exemplo, tem cirurgia. Cirurgia seria o quê? Craniotomia, isso. Você abre o osso e clipa. Alguns aneurismas, alguns aneurismas, essa tecnologia é melhor. Mas hoje está evoluindo muito. É que nem o coração, lembra? A gente que é mais velho, né? A gente pegou muita gente que todos era necessário abrir o peito. Hoje é muito raro acontecer isso, é só situações específicas. No cérebro está acontecendo a mesma coisa. Grande parte dos aneurismas são embolizados. Dá para abrir a coisa? Por dentro do vaso, vai por dentro do vaso, que nem o cateterismo do coração, só que passa do vaso do coração, pega a carótida, chega lá e coloca o cóio, uma molinha e fecha o aneurisma, ou estente. Né? Estente? Isso, dá para colocar também, estente lá. Que coisa interessante. Agora, esse menino que morreu, 17, ele é brasileiro? Isso é brasileiro? Isso, é. Eu não sabia disso, 17 anos. Teve um impacto gigantesco, alguns outros locais, todo o jornal, Nossa, mas eu não sabia. Porque a maioria dessas situações são, assim, catastróficas e assusta todo mundo, né? Porque você tem uma ideia, poxa, um menino jovem, sem queixa nenhuma e de repente morre. Então, grande parte das pessoas que têm esse aneurisma, elas descobrem quando rompe. Não é algo para você ter pânico, porque, assim, grande parte da população, até brinco com meus pacientes que chegam, eu quero ver se tem aneurisma. Eu fiz, você já viu alguma campanha? Veja se você tem aneurisma. Tem check-up? Não existe. Não precisa você ficar desesperado. O Rodolfo não precisa sair fazendo exame. São grupos específicos. Pessoas que têm uma dor de cabeça com sinal de alerta e pessoas com história familiar. Quem que é? Como chama? Karen Silva, olha aí. A Roseli Aparecida Monfinati está falando assim, como eu gostaria de uma consulta com esse neuro competente demais. Aí ela fala assim, tem uma crise de labirintite de repetição. Tomo muito Vertix, que é o remédio, né? Muito forte as crises, depois fico com
com um ovo na cabeça. Tontura é uma coisa complicada, né? Então, é labirintite, E é muito comum, né? Mas labirintite é uma coisa, não é neurológica, É otoneuro, é o misto, otoneuro, né? né? Tem algumas áreas que dos especialistas... Mas é um ali. otorrino que geralmente cuida do... Isso. O neuro também pode. Também pode? Pode. Tem aquelas manobras também que faz, né, de coisas... Porque a maioria das tonturas, elas são periféricas, aí o otorrino lida, mas tem causas centrais também. Ah, olha aqui, ela fala também, desde 2003 a família do meu pai, todos o AVC, fiz vários exames, não tem diagnóstico, depois de uma cirurgia deu a primeira vez, é isso mesmo. Muito bem, é interessante. Tem as manobras que faz para, às vezes nem é labirintite, mas é aqueles cristais que fica, que fica. Porque o ser humano, diferente dos animais, a gente ficou bípede, então a gente tem um centro de equilíbrio, a cóclea muito sensível. A gente envelhece naturalmente, tá falando de envelhecimento aqui antes, então. né? Vai acontecer, perda auditiva, com todo mundo vai acontecer, o equilíbrio também ele sente Equilíbrio muito. também. Eu não posso, eu enjoo tanto que se no elevador, estou andando no elevador, se, por exemplo, eu abaixar a cabeça no elevador, pronto, meu dia acabou, eu já fico tonto, já enjoo, não posso. Tanto é que eu ando no elevador, assim, ó, cabeça reta. Coisas de juventude. Faz parte. Não vai mais cedinho nesse programa. Eu disse juventude. Cirurgia plástica, busca por resultados naturais é tendência. Isso é uma coisa interessante, né, doutora? Sim, graças a As Deus. pessoas não estão mais aquele exagero de buscar a cirurgia plástica, de ficar aquela coisa esticada. Não, graças a Deus. Graças a Deus. A gente vê muita sociedade... desarmonização facial, né? Que está muito alta falar sobre isso. E o exagero corporal também, né? E o meu nicho é muito mais corporal, né? Sei. Então, na parte corporal, tudo. Se a gente for falar em lipoaspiração, se a gente for falar em mamas, tudo agora está mais para o natural. Essa tendência do quiet luxury que a gente fala, de buscar o que é belo. Chama quiet beauty. Isso. Beauty, né? De você buscar uma harmonia, não exagerar na boca, não exagerar no botox. Antigamente não os exagerar na peitão era mama. enorme, aquelas coisas, que coisa horrível que ficava aqueles peitão. Eu falo, eu gosto de fazer mamas pequenas. Eu sou cirurgia de mamas naturais e colo natural, nada muito marcado. Bom, sou cirurgia das mães, né? Então Imagina, as mães não me pedem coisas exageradas, até porque o corre do dia a dia não permite aquela prótese na academia. Muito grande, incomoda, carregar filha, mercado, é tanta Claro, coisa. Então, elas querem voltar para o corpo natural e que ninguém note que ela está chegando a mama, mas está chegando a pessoa. É verdade, verdade. Chegou primeiro, é verdade. Então, aquilo, graças a Deus, a gente tem as tecnologias que ajudam a diminuir cicatrizes, colocar próteses cada vez menores. Então, se for fazer uma média ano passado, acho que o meu implante mamário maior do ano passado foi 285. Antigamente, pequeno. E antigamente a gente colocava 350, 400, 500 É questão de mudança de moda? A moda que Eu acho que a mama... consciência. Consciência, adaptação de uma rotina mais pesada. Eu acho um pouco do modismo das artistas postando cada vez mais sem mama, né? Aquele decote sem nada. Então, é o que a gente estava falando, né? O imediatismo chegou na mídia social e as mulheres que buscam consultório da plástica também querem um resultado parecido com o que está na rede social. É verdade. Então, aquelas artistas lindas sem mama, ai, tá vendo como fica bonito? Eu quero tirar a minha prótese, eu quero ficar sem mama. Muita gente tirando, né? Então, tem o explant que está em alta, mas o que elas procuram muito é a adaptação da rotina, eu vejo. Interessante. Academia, é o dia a dia, é o resultado natural, a lipo não tão marcada, já porque eu não malho tanto, então eu quero uma coisa que combine comigo, que não notem que é só a barriga tanquinho, sabe? Interessante que você tá falando, porque, na verdade, a pessoa tem que fazer uma plástica que mostra que ela não fez plástica, que, né? Porque ela tem você tá bem, mas não sei o que você fez, plástica, mas né? tá muito legal, exato. Interessante, né? Eu tenho alguns pacientes com dor no pescoço, né? Porque exagerou, às vezes. Na mama, né? Na mama, né? Mama é uma das principais causas. A gente manda pro plástico. A redução de mama a gente faz muito, porque não combina, né? Fica desproporcional. Eu pego muitas meninas novas, 18 anos, 19, com a mama muito exagerada, então elas querem reduzir porque não combina. Mas, graças a Deus, a naturalidade está muito em alta. Nossa, ainda bem. Muito bem, vamos ver aqui, ó. Educação sistêmica, transformando o aprendizado e a relação com o conhecimento. Essa coisa eu gostei que você está chamando muita atenção dessa coisa do conhecimento, não só do conteúdo, né? Mas a educação. Educação sistêmica é o nome.
Na verdade, pedagogia sistêmica eu prefiro chamar de educação, também é chamada como educação sistêmica. E ela parte, na verdade, é uma nova postura diante da relação professor-aluno. Nasce dos princípios trazidos por Bert Hellinger nas constelações familiares. Ele traz as 7 leis universais, as 7 leis da vida, observando, nós somos todos iguais, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, a forma como a gente lida com todo o desafio vem dessas leis naturais, e aí ele sistematiza as ordens do amor. Então, através disso, chegou-se a estudos de observação com crianças do quanto o sistêmico importa. Então, por que eu digo que é uma nova postura? O primeiro curso que eu fiz, eu ouvi de uma professora: vocês são apenas os professores. Nossa, pegou, eu falei, mas como assim apenas? Né? Não, e de fato, cada qual no seu papel. Quando eu estou em sala de aula, eu sou apenas o professor. Se eu me coloco num lugar que não é meu, eu saio da minha força. Então, nós naturalmente temos aquela necessidade de ajudar, de salvar. E aí eu fui testando isso na prática. Então, eu sou de escola pública, da educação infantil desde 88. Então, aquela necessidade tinha, né? Porque tudo é consciência. A partir do momento que você tem uma nova consciência, você transforma de dentro para fora as suas ações. Então, aquela necessidade de ajudar o aluno, aquele que é mais carente. E a partir deste conhecimento, em sala de aula, em reunião de pais, eu perguntei para algumas mães, e eu, Andréia, na minha arrogância, achava serem as mais necessitadas, se elas aceitariam que eu ajudasse com doações. E aquela que eu achava que mais precisaria me respondeu: não, professora, eu não preciso de nada. Então, quando eu saio do meu lugar de professor, quero ajudar esta criança com aquilo que não me compete, que recado eu passo para o inconsciente desta criança? Meus pais não dão conta. Quem é essa pessoa que se coloca acima? E essa postura diante do aluno, ela é tão linda porque você considera que ali na sua sala de aula, a criança não está sozinha. Você inclui o pai e a mãe na alma da criança. E é uma transformação na alma desta criança que tudo flui. E o conhecimento passa a ser leve. A criança passa a buscar. Eu escrevi, inclusive, um artigo a respeito, em especial, de um aluno, que a mãe veio me procurar. Professor, o que está acontecendo? Porque essa criança mudou. Eu vi o efeito da educação sistêmica. E recentemente eu coordenei um livro, Mulheres na Educação, e não por acaso, porque nada é por acaso, muitas das mulheres convidadas trouxeram este olhar sistêmico. Então, quando o senhor está em sala de aula, criança, eu não vejo só você. Interessante isso. Porque a criança não vem para a escola sozinha. A criança é muito quieta, a criança é muito indisciplinada. A alma dela está olhando para alguma dor. E quando você inclui, ela se sente incluída, pertencente. Acabou o programa! Na hora que fica bom, acaba o programa. Tá vendo? Diretor você e Rodolfo! Ele é assim mesmo, tá vendo? Muito obrigado. Eu quero agradecer o Dr. Júlio. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Júlio. Atenção, acompanha o Dr. Júlio aí no canal dele, no YouTube, ali nas redes sociais, @neurocirurgia_BR. Obrigado, Dr. Júlio. Obrigado. Padre Mário Henrique, olha que o livro do Padre Mário Henrique já está nas livrarias e ele também pode entrar na editora SCJ. Vou dar aqui, ó, acesse o site editorscj.com.br, editorscj.com.br. Siga o padre no Instagram, que ele vai para a Holanda para presidiar, ajuda ele lá, né, mandando sempre a sua oração, @mariohcnunes.scj, mariohcnunes.scj é o Instagram, né? Instagram. Vou responder lá, porque eu não sou igual eles aqui, não acesso, não, mas vamos. Vai, isso mesmo, muito obrigado. Olha aqui, Andréia Aidar, atenção, vai seguir Andréia Aidar no Instagram, @Andréia Aidar. Obrigado, André. Obrigada a vocês. Doutora Pamela, olha lá, ela tem muita coisa na rede social dela, pode acompanhar lá, pode PamelaMassuia.com.br é o site. Isso. E o Instagram, doutora DRA, doutora Pamela Massuia, é o Instagram. Sim. Obrigado a vocês, acabou o programa. Gente. Deus, amanhã a gente volta. Obrigada.